caso Suzane von Richthofen, vídeo do Planeta Novo. Vamos aqui reagir, né? Acho que a maioria de vocês tá, né, familiarizado com o caso, mas muita gente pode não conhecer, né? Então, vamos aqui ver o vídeo dos manos do Planeta Novo. Vambora! Na madrugada de 31 de outubro para 1º de novembro de 2002, o Brasil acordou diante de uma notícia assustadora. O casal Manfred e Marisa von Richthofen haviam sido brutalmente executados dentro da própria casa. O que inicialmente parecia ser um assalto com um final trágico, logo revelou uma verdade ainda mais assustadora. A própria filha, então com 18 anos, havia arquitetado o crime. Ela foi solta, né? Ela tá solta, não tá, Suzane? Hoje contaremos Absurdo, tudo né? sobre o caso Suzane von Richthofen. Vambora. Caso pesado, hein? Caso pesado. Pra quem aí for mais sensível, né? Não precisa assistir. Se você for sensível, não precisa assistir. Então, o caso é pesado. Caralho, toma edição. Toma edição. Isso aqui que é uma série, né, do Planeta Novo, né? Esse aqui é o episódio 22 da série Criminosos. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer mais um episódio da série Criminosos e hoje a gente vai falar de Suzane von Richthofen, a primeira mulher, inclusive, né, que a gente vai trazer por aqui. Acho que sim. Por enquanto, não tivemos uma mulher, eu acho, né? Vamos trazer mais, né? Tem que ver, né, se as mulheres vão se sentir tão bem sendo representadas nessa parte também. Complicado, né? Acho que esse seria um local onde as mulheres não queriam ser bem representadas, né? Porque é complicado você ser representada pela Suzane von Richthofen, né? Acho que mais deve ter algumas mulheres Tem o caso Yoki, né? também. Qual Não, mais? tem muita gente. Qual que é o nome? A que era pastora e que aliciavam, né, jovens de rua. Qual que é o nome? Que tinha um monte de filho. Eu esqueci o nome dela. Mais tem. Mas será que não Tem tem... a Jennifer, que é um caso da Coreia do Sul, que é igual ao da Suzane von Richthofen, e é um caso também bem interessante. Não O pessoal tem pode uma comentar, de inclusive. serial killer, assim, que matou uns 10 cabeças? Tem a Dama de Sangue, que Dama de ela tinha Sangue, medo já de ouvi mais falar. de 600 pessoas. Ela era uma dona de escravos e ela Bizarro. usava deles pra poder torturar. E Caramba. ela foi anotando um por um de como ela fazia do jeito mais bizarro possível. Teve até um caso que ficou famoso dela, que ela pregou a pessoa com vários preguinhos, assim, mesmo pequenininhos, assim, ao redor do corpo, e uns fios tipo de nylon, sabe? Tipo, amarrado, assim, pra deixar a pessoa totalmente Surreal. fixada no chão. Caralho. Jogou mel em cima dessa pessoa e soltou um monte de formiga. Flor de Lis. Tá tentando lembrar o nome da mulher. Flor de Lis. O caso dela é bizarro também. Pra que as formigas fossem arrancando pedaços da pessoa enquanto ela ainda tava viva, tá? Caramba, É absurdo. uma pessoa, tipo assim, absurda e tal, né? Mas é isso, né? Tem algumas aí. Inclusive o pessoal pode comentar. É, deixa aí uma ideia aí de mulher pra gente Pois trazer é. aqui. E pra quem ainda não tá acompanhando, a gente tem essa série aí que vai ter uma playlist aqui embaixo no comentário fixado e também na descrição. Vai lá na playlist e assista, às vezes você vai querer recomendar. Vou assistir todos, algum pô. próximo Assistir todos episódio aqui. que já tem por aqui, certo? E hoje eu estou aqui com o Lucas Sieca na câmera e eu quero saber qual que é a meta de likes. A meta de likes hoje é 14 mil likes. 14 mil likes, então. Vai entrando, já vai deixando seu like por aí. E vamos pra Deixa o mais like um no vídeo episódio. deles, hein? O link vai estar na descrição, viu, galera? Bom, Suzane nasceu em 3 de novembro de 1983. Olha que família feliz, né? Família feliz aí pra caralho. E uma família de classe alta. Descendente de imigrantes alemães, desde pequena ela viveu no conforto proporcionado pelo pai, Manfred von Richthofen, engenheiro formado pela USP e executivo da Dersa, empresa ligada ao governo paulista. Inclusive, se eu não me engano, existe uma história de que o holandês voador, que tinha até na Corrida Maluca, naquele desenho, lembra que tinha um cara que corria com um avião? Uhum. Seria um parente distante da Suzane. Caralho! Então, tipo, é um sobrenome que vem de muito tempo, que Fazia vem lá dos ideia países disso. nórdicos e tal, então a família já tinha uma estabilidade financeira muito legal. Bem de A vida. sua mãe, a Marisa, era psiquiatra formada pela PUC São Paulo, com especialização em psicologia Que é infantil. irônico, né? Ela ser psiquiatra, né? E a casa da família ficava no bairro do Campo Belo, em São Casão, Paulo. casão. Era ampla, tinha um jardim bem bonito, tinha piscina, eles tinham carros importados da garagem e também tinham empregadas fixas que trabalhavam nessa casa. Ou seja, uma vida realmente muito boa. Segundo os professores, a Suzane sempre se destacou como uma aluna aplicada e falava 3 idiomas desde pequena. Nada nela parecia prever o que viria pela frente. Mas dentro de casa, o cenário... Você vê, né, cara? Menina bonita, bem de vida, inteligente, né?
letrada. Cara, inacreditável, né, mano? Era diferente, havia bastante rigidez. O pai dela era uma pessoa autoritária, exigente, e a mãe controladora, querendo, né, destinar os filhos a uma coisa melhor e controlando a vida deles. A disciplina era quase militar, e a liberdade dos filhos quase não existia também. Quando ela foi crescendo então, e tendo um mínimo de liberdade, ela começou a fazer tudo que os pais desaprovassem. Em 1999, Como a boa parte dos adolescentes, né? aos 15 anos então, conheceu Daniel Cravinhos em uma pista de aeromodelismo, que é uma espécie de aviãozinho de controle remoto, né? Que era um hobby que o irmão dela curtia e que o próprio Daniel também curtia. O Daniel era piloto de motocross, 4 anos mais velho, e veio de uma realidade muito diferente. Ele era de classe média baixa, morava com os pais do bairro do Brooklyn e ganhava a vida fazendo bicos. Tinha uma vida com Menina rica com um menino pobre, né? História aí que a gente conhece bem, né? liberdade e também mais despreocupada. Logo, os dois iniciaram então um relacionamento que foi mantido em segredo por algum tempo, até que os pais da Suzane descobriram e proibiram a relação. A Suzane passou então Roteiro de filme de romance. a mentir constantemente para os pais para poder ver o Daniel, e Manfred e Marisa tentaram de tudo para separar o casal. Proibiram ela de mexer no computador, tiraram o telefone do acesso dela, proibiram ela de sair de casa, mas mesmo assim o namoro continuava. Até porque na adolescência, qualquer namoro de adolescência, quando não é aprovado pelos pais, tende a ficar mais forte. Porque se os pais dizem não, é quando o adolescente mais quer fazer. Se o pai chega no adolescente e fala, ó, você não pode fazer isso, é aí que o adolescente vai querer fazer, pô. Relacionamento é a mesma coisa. Ah, eu não gosto dele, você não pode namorar ele é pobre. Ah, é? Você não gosta dele? Então é aí que eu vou namorar mesmo, eu vou casar com ele. Com o tempo, a Suzane passou a frequentar a casa da família Cravinhos e lá encontrou um ambiente bem diferente, sem cobrança e com liberdade, por exemplo, para poder fumar, para dormir até tarde e ter relações sexuais com o Daniel, sem Aí é balada, lá era balada. serem incomodados. A aproximação com o Christian Cravinhos, irmão mais velho do Daniel, também foi rápida. O Christian, que era conhecido por ter antecedentes criminais e por se envolver em negócios que não eram legais. Então os três começaram a sair juntos, a fumar maconha juntos e discutir, inclusive, o que poderiam fazer com o dinheiro da herança da Suzane. E foi nessa brincadeira de ficar discutindo o que fariam caso tivessem a herança em mãos que veio o plano de tirar a vida dos pais da Suzane. A Suzane combinou com o Daniel e com o Christian de irem até sua casa na noite do dia 31 de outubro de 2002, uma quinta-feira. Ela garantiu que os pais estariam dormindo, que o portão estaria destrancado e que ela desligaria os alarmes, ou seja, deixaria todo o local pronto para que o crime fosse cometido. O plano era simples, eles entrariam, matariam os dois e iriam embora, deixando pistas falsas para simular um latrocínio. Isso é surreal, né? Como que uma filha faz todo esse plano, né? Porque a cabeça de tudo foi ela. Foi ela que pensou no plano, foi ela que bolou tudo, foi ela que convenceu, né, o Daniel a participar pra matar os pais dela, cara. Isso é surreal, mano. Alguém assalta um lugar, rouba um lugar e em sequência tira a vida de alguém. Então, nos dias que antecederam o crime, a Olha a cara dela, mano. Tá maluco. Suzane foi à faculdade, saiu com as amigas, visitou o irmão no clube e não teve nenhum comportamento diferente ou que chamasse a atenção. No dia do crime em si, a Suzane chegou em casa mais cedo do que o normal, depois foi até a casa do Daniel, voltou para a casa dela para poder jantar e saiu novamente para poder se reencontrar com o Daniel. Depois ela volta mais uma vez para casa, busca o Anders, que é o irmão mais novo dela, e deixa ele em uma lan house para que ele ficasse ocupado. Depois disso, ela sai com o Daniel, pega o Christian na rua, retorna e entra na casa. Quando chegaram em casa então, a Suzane foi conferir se os pais realmente estavam dormindo, e estavam, e desceu para avisar que podiam subir. Então, por volta das 11h15 da noite, ela levou os dois até o interior da casa e indicou o caminho até o quarto dos pais, onde os dois estavam dormindo. Cerca de 15 minutos depois, então, com barras de ferro embrulhadas em toalhas para poder abafar o som, Daniel e o Christian subiram no andar de cima e o Daniel atacou o Manfred enquanto o Christian atacou a Marisa. No Manfred foram mais de 10 golpes na cabeça e já a Marisa acabou acordando durante o ataque e ao ser atacada, ela tentou se defender com as mãos. Por isso, teve 3 dedos machucados. Mais tarde, o Christian disse à polícia que bateu em Marisa por 5 vezes e que colocou uma toalha em sua boca para que ela parasse de emitir sons enquanto estava em coma. De acordo com a reconstituição do crime, a Suzane em si não chegou a pegar no taco e não chegou a golpear os seus pais. Na verdade, ela teria ficado no térreo da casa, onde aproveitou para roubar dinheiro em espécie que havia dentro Só da a frieza, mano. Os caras matando os pais dela, mano. Porrada na cabeça e ela lá roubando. Mano, que isso, cara. Um monstro, mano.
A Suzane abriu uma maleta do seu pai, pois sabia o segredo, mas depois o Daniel percebeu que somente ela poderia saber o segredo, então cortou a pasta com uma faca para poder fingir que era um latrocínio. Então eles roubaram 8 mil reais, 6 mil euros e 5 mil dólares. Eles ainda abriram um cofre dos pais da Suzane, onde tinham joias e um revólver, e que ficava localizado no quarto. Os acusados então espalharam as joias pelo chão e deixaram o revólver intacto ao lado do corpo do Manfred. Os bastões que estavam cobertos de sangue foram levados até a piscina e lá eles foram lavados. E tudo que foi usado no crime foi colocado dentro de um saco de lixo, inclusive com os três trocando de roupa. O dinheiro roubado então e algumas joias acabaram ficando com Christian. Era uma parte do pagamento pela sua participação, já que os outros dois iriam viver da herança que a Suzane ia receber. Após o crime então, ele foi deixado perto do apartamento onde morava. Viver felizes para sempre, né? Com a avó, e o casal passou para a próxima parte do plano, que era forjar o álibi. A Suzane e o Daniel foram para um motel chamado Colonial, que fica na Avenida Ricardo Jafé, na região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Lá eles ficaram na suíte presidencial, pela qual pagaram cerca de 300 reais, inclusive chegaram a fazer um pedido de comida e jantaram enquanto esperavam um tempo suficiente para ter um álibi. Nossa, como é que tem estômago pra jantar? Nossa, a menina, ela é maluca, né, cara? Ela é maluca. Daniel, curiosamente, pediu uma nota fiscal, que inclusive foi a primeira expedida pelo motel, porque... Quem pede nota fiscal no motel, né, mano? Caralho. Cabaços. O pessoal não Cabaços. pede nota fiscal em motel, É difícil, né? E o casal ficou no local das... Tipo assim, né? Ainda bem, né? Ainda bem que eles foram cabaços, porque se não fosse isso, né, não ia dar tão na cara. Porque isso aí deu na cara que eles estavam armando. Ninguém pede nota fiscal em motel. Então ainda bem que eles foram cabaços, né? 1h30 da manhã até as 2h56 da manhã também. Depois que eles saem de lá, eles buscam o Anders, que ainda estava na Lan House, e vão pra casa, onde acionam a polícia. Pô, ele ficou tempo pra caralho na Lan House, hein? Caralho, Andras. Porra, jogou o quê? Umas 30 partidas de CS? Que isso, moleque? Um dos primeiros policiais que chegou na casa, após o pedido de socorro, avistou a Suzane e o irmão dela do lado de fora da casa e pediu para que eles esperassem lá fora, justamente para ele poder ver como tá o local e se eles poderiam entrar. O policial então voltou e falou que os pais estavam mortos, que tinha encontrado os dois sem vida, e nisso a Suzane perguntou o que tinha. E a Suzane, meu Deus, o quê? Mentira! Tinha que fazer e como Cínica, tinha que lidar ali caralho. pra frente juridicamente com a situação. O policial ficou surpreso com a reação dela. porque Fria, né? em vez dela, Pra caralho. sei lá, chorar, Se desesperar, se né? desesperar com tudo que tinha acontecido, ela perguntou o que ela deveria fazer, e nesse momento ele já começou a suspeitar de algo, mas ainda sem nenhuma prova que levasse pra isso. Inclusive, quando a polícia foi chamada pro caso, uma coisa que ajudou eles a ficar com uma pulga atrás da orelha é que eles foram chamados pra um caso de latrocínio, ou seja, já tinha uma descrição do que tinha acontecido mesmo antes de qualquer investigação. Só que quando a polícia É chega... tipo, quem que liga e denuncia um latrocínio normalmente fala, ó, entraram aqui na casa, roubaram aqui a casa. Ninguém fala, ó, tá rolando um latrocínio aqui. dentro da casa, percebe que tirando o escritório e o quarto do casal, tudo estava muito bem organizado. Caramba, eu nunca tinha visto essas fotos. Eu já vi alguns vídeos sobre o caso, né? Já vi documentário também, mas eu nunca cheguei a ver essas fotos. Ou Cara, que seja, bizarro. quem foi por lá teve um foco muito direcionado nos dois. E se fossem pra roubar, tinha muita coisa pra poder roubar dentro da casa. Outra coisa que chamou a atenção da polícia foi uma toalha que foi colocada na boca da mãe da Suzane, que mostrava que a pessoa que entrou naquela casa sabia onde ficavam as toalhas da família. Então algum tipo de informação Caralho. privilegiada aquela Pior, né? pessoa tinha. Além disso, Como é que ele sabia onde é que tava a toalha e tudo, né? Verdade. nenhuma das portas ou do portão da casa mostrava algum tipo de violação. Então, a pessoa que entrou provavelmente tinha acesso livre para entrar na casa. No dia seguinte, então, a polícia... É, tipo, eles mataram rápido o que aconteceu, né? Tipo, tava muito na cara que tinha sido alguém da família ou alguém muito próximo a eles. Então, a perícia mesmo não teve muito trabalho pra adivinhar o que aconteceu. retornou à casa e quando chegou na casa, demorou para ser atendida porque a Suzane, junto com o Daniel, estavam curtindo a piscina da casa. Isso no dia seguinte. No dia seguinte. Meu. Então, Surreal. mais um indício ali que a polícia viu. Foi por conta disso, Os pais morrem no outro dia, ela tá lá curtindo na piscina, de boa. inclusive, que os dois foram chamados para prestar depoimento. Eles até tinham uma história fechada, mas eles tinham ali algumas inconsistências, como por exemplo, a perícia conseguiu concluir que os pais tinham morrido entre as 22 horas e a meia-noite. E se sabia que o carro da Suzane foi visto na casa às 23 horas. E como que sabia que o carro da Suzane tinha ido para casa naquele horário? Bom, por uma coincidência, a guarita ficava próxima da casa e o vigia que estava na guarita naquele momento estava assistindo um jogo de Corinthians versus Flamengo. Ele falou que naquele Flamengo, go. momento, o único carro que Quem ganhou? Quem ganhou esse jogo? Pô, tem que ter dado Coringão.
Deu Passou nós? por lá, foi o carro da Suzane, entrando na casa e saindo 30 minutos depois. E como que ele sabia o tempo exato onde tudo isso aconteceu? Porque não tinha um registro. Ele se baseou justamente no jogo que estava acontecendo. Quando estava próximo do fim da partida, ele lembrou, eles entraram aqui mais ou menos ali aos 15 minutos e saíram mais ou menos quando estava 45 minutos do jogo. Então, essa informação conseguiu comprovar que a Suzane estava lá justamente no momento em que o crime aconteceu. De acordo com o perito criminal do caso, o Ricardo Salada, a Suzane teria dito em depoimento que saiu sem Esse cara tá em tudo que é podcast, né? mexer em nada. Porém, por telefone, ela falou uma outra coisa. Ela falou que tinha visto uma pasta onde o pai guardava dinheiro e que essa pasta estava cortada. E o próprio perito só conseguiu ver que a pasta estava cortada depois de mexer nela. Ou seja, como ela sabia Como que ela sabia antes do perito? estava cortada se ela não tinha mexido na Não, pasta? imbecil, né? Completa imbecil. Na cabeça dela, ela tinha feito o plano de mestre, né? Aí o plano era uma merda, o plano. Se a pasta estava intacta daquele jeito, né? Muito estranho, né? Eram vários indícios que apontavam que, de fato, ela tinha feito alguma coisa, tanto é que a polícia concordou que tinha sido um familiar. É que eu acho que quando tu conta uma mentira e A aí chance de errar, vai né? escalando, sabe? Daí, tipo assim, tu pegando pulo, daí o que tu faz? Tu inventa outra mentira. Aí você vai se enrolando, vira uma bola de neve, né, mano? Aí vai escalando, vai virando uma bola de neve. Ó, aí. No final das contas, o que prejudicou ela foi a preocupação em não parecer suspeita, né? Tipo, querer comprovar de todo jeito. Uhum. Não, tem essa mala ali, ó. Vocês já viram aquela mala? Meio tipo Só assim, ela chorando, que... Pô, filha da puta! Ah, sim. vocês já viram aham. aquilo ali? E tal. Que era a mala que ela tinha plantado pra parecer um latrocínio, né? Uhum. Aí os caras falam, tá, mas como é que tu sabe que essa mala foi roubada, né? Se ela só tá aí Sim. no chão, O perito que chegou não viu não que viu tinha e um tu corte. viu, tá É, ligado? exato. Como que isso acontece? Então a polícia já tava desconfiada dela, e nisso o Christian, que tinha ficado com o dinheiro, foi até uma loja e comprou Não, nossa, outro também, né? Ainda bem que eles eram cabaços, né? Porque aí facilitou tudo. Do nada o cara chega e compra uma puta motaça dessa, no dinheiro. Pô, achou que ninguém ia desconfiar. uma moto Suzuki 1100 em dólar. Nossa. Pagou com o dinheiro que tinha roubado de lá, Nossa. né? E pouco antes disso, a Suzane tinha Imbecil, né, citado cara? que tinham sido roubados dólares, reais e euros. Então o cara que recebeu esse pagamento viu aquilo lá e falou, cara, eu ouvi falar sobre dólar em algum lugar. Não foi no caso da Suzane von É Richthofen? porque tava sendo muito falado, né, no Brasil. o caso. Era o assunto do momento. Chega- né? Não aí foi no chega caso o da cara do nada com a mala cheia de dólar. Suzane, vou ligar pra polícia e vou ver se não tem algo estranho nisso. É que tu não é todo dia que tu vê alguém comprando uma É. moto em Em dólar, à dólar, vista, né? À vista, pois é. Então a polícia chamou os três de novo para um depoimento e o Christian acabou confessando por primeiro. Então no dia 4 de novembro a gente tem a confissão. Logo depois o caso começou. E um detalhe, pessoal, era um dia depois do aniversário da Suzane. Ou seja, ela tirou a vida dos pais dela 3 dias antes do aniversário dela, Uhum. tá ligado? Então provavelmente até um plano deles de comemorarem, né, a situação com o dinheiro deles logo em sequência já. bizarro. Né? Então, e uma curiosidade é que a polícia até então não desconfiava do Christian. Ela nem Não sabia, sabia nem quem era. sabia quem era o Christian. E daí esse negócio da moto pegou muito no pulo, assim, sabe? O Daniel tava no É que eu acho que em algum momento a polícia ia encontrar ele, né? Mas se ele não tivesse comprado essa moto, ele podia ter fugido, sei lá. Mas quis, né, comprar a moto, quis aparecer. de um radar, porque ele tava com a Suzane o tempo todo, porque era o namorado dela e tudo mais, né? Mas o Christian era só o irmão do Daniel, então, tipo, a polícia tava meio que assim com o Christian, né? Mas ele foi pego e confessou. Em seguida, o Daniel também admitiu o crime, e a Suzane, ela continuou negando, falando que ela não tinha feito nada, que eles que tinham feito, se fizeram, que ela não sabia de nada e tal. Mas depois de ser pressionada, ela confessou a participação dela e foi presa preventivamente. E bom, ali foi explicado então quando tudo começou, a ideia de tirar a vida do Manfred e da Marisa, né? Basicamente isso começou quando os dois viajaram por um mês, e nesse período o Daniel se mudou pra casa deles e ficou lá vivendo com a Suzane, com o Anders, e eles ficaram imaginando, poxa, podia ser assim sempre, né? A gente tá por aqui, tá curtindo o dinheiro, tá curtindo o luxo da família e tudo mais. Se não tivesse os meus pais por aqui, talvez a gente pudesse viver isso. Então, Aí veio, né, o IC, né? O IC, mano. Nada que vem depois de um IC é coisa boa. IC. Não. então eles tiveram a ideia e começaram a planejar como iam tirar a vida deles. E inclusive, para montar o plano, eles ficaram assistindo um programa de TV que mostrava sobre crimes. É, eu vi a delegada do caso falando e ela disse que Tá vendo CSI, tá ligado? parece que todo o crime foi planejado assistindo uma série americana, assim, sabe? Que eles... Será que foi o CSI? É, tipo um CSI mesmo. Tipo, que eles viajaram forte e que isso ficou muito evidente, sabe? Como eles... Estava loucão ali de droga, tá vendo CSI e falou, pô, se a gente matasse meus pais? Aí o imbecil, né, gado, falou, vamos amor, vamos.
Tentaram forjar as coisas. E na época, o patrimônio da família Richthofen era estimado em mais de 10 milhões de reais. A Suzane sabia que com a morte dos pais, ela herdaria metade da fortuna e a outra metade, que iria pro Anders, seria administrada por ela. Ela porque chorando no enterro, olha que... Nossa senhora, mano. ela era maior de idade e o Anders ainda tinha 15 E o moleque, né, cara? O moleque se fudeu, né? Absurdamente, né, cara? Nossa, coitado do moleque. Hoje em dia ele tá... Teve recentemente um vídeo dele maluco na rua. O moleque ficou biluteteia das ideias, né, mano? anos. Então o plano era tirar a vida dos pais, receber a herança e viver uma vida de luxo com o Daniel. Bom, o julgamento deles demorou um pouco a acontecer e só foi acontecer em julho de 2006. O tribunal do júri no dia foi cercado de jornalistas, pessoas protestando e de forte comoção pública, né? Basicamente o Brasil inteiro estava envolvido naquilo e queria uma pena pesada para os três. O promotor do caso, Roberto Tardelli, descreveu a Suzane como uma psicopata fria e manipuladora, que usou os irmãos Cravinhos como instrumento para alcançar liberdade e também dinheiro. A defesa da Suzane Manipuladora pra caralho. tentou argumentar que ela havia sido manipulada pelo Daniel, mas obviamente não convenceu ninguém. No final, o júri considerou os três culpados por duplo homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas. A Suzane foi condenada então a 39 anos e 6 meses de prisão, a mesma pena que o Daniel Cravinhos recebeu, enquanto o Christian foi condenado a 38 anos e meio. A Suzane então cumpriu a maior parte da sua pena na penitenciária feminina de Tremembé, em São Paulo, e com o tempo adotou ali um comportamento exemplar dentro da prisão, onde participava de atividades Por que será? Por que será que ela virou uma santinha? religiosas, estudava, fazia cursos profissionalizantes e trabalhava dentro da cadeia. Tudo isso, pessoal, faz parte de um programa de redução de pena, tá? Então, normalmente trabalha lá 2 dias ou 3 dias e perde 1 de pena. Então imagina, a pessoa trabalha 3 anos, ela perde 1. A pessoa frequenta a escola há 3 anos, ela perde 1. Então com isso a pena dela foi cada vez regredindo mais e em 2015 ela conseguiu passar do regime fechado para o semiaberto. Inclusive com aquelas saidinhas que ficavam famosas, né? Suzane von Richthofen vai pra casa no dia dos pais. Isso não, inacreditável, né, cara? Ela ter saidinha pro dia dos pais é escárnio, né, mano? Sempre. Que eram Escárnio. bem absurdas, né? Até que em janeiro de 2023, a Suzane foi oficialmente colocada em liberdade condicional, após 20 anos de prisão. Atualmente, a Suzane está casada com um médico chamado Felipe Zequini Muniz. E Nossa, mano, o cara casar com a Suzane von Richthofen, mano. Porra é essa? O que tem na cabeça desse cara? também é mãe de um menino. A cara dele também é um nerdola do caralho também, né? De conviver com as 3 filhas do marido dela. Deve ser um gadão inacreditável também. Além disso, ela também está cursando Direito e frequentemente ela é Cara, ela cursando direito. Cara, é tudo muito inacreditável, mano. filmada dentro da faculdade. Já o Daniel se casou com uma mulher em 2014, com quem mantinha relacionamento durante as saídas temporárias. E o Christian foi quem mais sofreu para conseguir ter uma normalidade, né? Quando ele chegou na cadeia, ele se envolvia constantemente em brigas e apesar disso, também conseguiu sair da cadeia em 2017. Só que em abril de 2018, novamente, após ser flagrado com 15 mil reais em espécie e uma arma ilegal, e tentando subornar Comprando outra moto, né? a polícia, né? E assim ele acabou sendo preso novamente, e apesar do novo crime, ele conseguiu cumprir ali a pena dele, junto com a pena que já vinha cumprindo, e em 2023 foi libertado sob condicional, assim como o Daniel e a Suzane. Já o Andrés foi a maior vítima de toda essa Não, ele se fudeu muito, o moleque, coitado. história. Atualmente tem 37 anos e na época ele tinha apenas 15. O caso basicamente destruiu a vida dele, porque tirou dele o pai, a mãe, E a irmã. que ele gostava até então, e o cunhado, que era o melhor amigo dele. Depois disso, ele foi acolhido pela avó e por um tio materno, conseguindo com o tempo retomar os estudos. Inclusive, ele até conseguiu se destacar nisso. Ele é formado e tem doutorado em Química, tudo pela USP, e parecia que estava indo muito bem, né? Tava conseguindo lidar com a vida dele, apesar de tudo que aconteceu com ele. Mas tudo mudou depois do doutorado que ele fez em Química. Em 2017, ele foi localizado pela Polícia Militar em um episódio de surto psicológico. É, esse vídeo eu já vi, esse vídeo dele maluco na Tá rua. desorientado, com o cabelo desgrenhado e as roupas sujas, como alguém que vive na rua, né? E no momento que ele foi visto pela polícia, ele tava tentando escalar o portão de uma casa no bairro de Santa Amaro. Quando ele foi pego e reconhecido então, ele foi internado em uma clínica psiquiátrica. Desde então, o Andrés desapareceu da vida pública e vive basicamente isolado. Com o falecimento dos pais e o julgamento da irmã, ele recebeu totalmente a herança dos pais, que era de 10 milhões de reais naquela época. Só que nos últimos anos, ele se tornou alvo de vários processos, mais de 20 processos,
por conta Caralho, de dívidas perdeu com tudo. IPTU e taxa de condomínio. Com tudo acumulado, a dívida já passa de R$500 mil. E a Nossa. Procuradoria do município de São Paulo já se manifestou afirmando que pretende iniciar o processo de leilão de imóveis da família para poder pagar essa dívida, que é uma dívida que teoricamente ele tem como pagar aí que tá, né? E um detalhe disso é que ele não queria perder a casa, porque a casa é uma forma de ele voltar ao local Lembrança, e né? relembrar de quando os pais dele estavam por lá, de quando a irmã dele ainda era só uma menina, de quando eles viviam uma vida normal e de quando a família ainda existia e era feliz, né? Manter a memória dos pais ainda, né? De alguma maneira. Pô, é uma história muito triste a história dele, porque, igual a gente falou, né, cara, ele perdeu tudo, cara. Tudo. Perdeu tudo. Uhum. Tipo, ela ainda, tipo, foi uma escolha dela que ela fez isso, obviamente, né, então não tem como se sentir um pingo de dó dela, Uhum. mas no caso dele, cara, ele não teve culpa de nada e ele foi tão punido quanto ela, né. Então Exatamente. é absurdo. Pô, então fica a dica, né? Se tu tá com a tua namorada e ela vem com o papo de se não tivesse meus pais, a gente podia ficar mais tempo junto. Vai embora, irmão. Red flag absurda. Mete o pé. Mesma coisa que você, mulher, tá com seu namorado. E ele mete um, pô, se seus pais não estivessem aqui, a gente podia ficar mais tempo junto. Irmão, mete o pé também. Porra, fiquem atentos aos sinais. Não vai vacilar, não vai ser gado de ninguém. Porque quando você vê, você tá na cadeia, irmão. E aí, valeu a pena? Pensa nisso, pensa nisso.